Vamos discutir um pouquinho então sobre reforma agrária e MST? Quando eu falo para vocês de uma reforma agrária, seria algum tipo de política voltada para melhorar a distribuição de terras que existe. Como assim, professor? A gente sabe que, principalmente, isso existe país desenvolvido e subdesenvolvido. É uma coisa natural do capitalismo, que tem coisas boas e coisas ruins. A concentração de capitais. E lembrando que a terra também é uma forma de investimento, também é uma forma de capital. Então isso faz com que nós tenhamos, para vocês terem uma noção, aqui no Brasil, 1% das propriedades controlando 45% das terras. Como assim? Se eu perguntasse para vocês, predominam pequenas ou grandes propriedades no Brasil? Ah, professor, grandes propriedades. Mentira! Em número de propriedades, predominam pequenas propriedades. Só que a área que eles ocupam é tão pequenininha que isso dá mais ou menos 2% das áreas ocupadas. Enquanto se a gente pega as grandes propriedades, os grandes latifúndios, é pequenininho em número. Só que isso, o tamanho da área que eles têm é tão grande que é praticamente metade da área ocupada no Brasil. Ou seja, isso reflete uma enorme concentração fundiária. E por quê? Porque nós temos motivos políticos, históricos e econômicos. Politicamente, o Brasil ele passou praticamente 400 anos se preocupando somente com a agroexportação, e isso faz, claro, com que nós tenhamos resquícios disso ainda hoje. Os grandes latifundiários têm grande influência na mídia, grande influência nas questões políticas, com o senador, com o deputado, com os juízes. Obviamente, eles fazem parte da nossa oligarquia. A oligarquia rural ainda dita muito as regras. Pensa na bancada ruralista que existe no nosso Congresso, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. A gente pode colocar motivos históricos. O Brasil começou mal, distribuindo as terras de maneira pífia na questão das sesmarias. Enormes plantations, enormes propriedades voltadas para a exportação. Quando a gente ficou independente, que poderia melhorar um pouquinho o nosso quadro, em 1850 o Brasil cria a Lei de Terras, que torna a terra uma mercadoria, impedindo com que mais pobres, ex-escravos, imigrantes tivessem acesso à terra no Brasil. Se a gente poderia melhorar um pouquinho no século XX, a gente piorou ainda mais. A única lei, ou uma das principais leis que tangiam sobre reforma agrária foi feita no início do governo militar. E essa lei ela era muito ampla. Ela fazia com que toda a terra devoluta, ou seja, sem uso, passasse a ser propriedade do Estado para fins de reforma agrária. A questão é, o que é uma terra devoluta? Tem cota mínima de produtividade? Quem acaba definindo o que é uma terra devoluta acaba sendo um juiz. E esse juiz, muitas vezes, ele faz parte da oligarquia rural ou tem influências de pessoas que fazem parte da oligarquia rural. Percebe como é difícil? E nas questões econômicas, as políticas públicas, elas sempre foram voltadas para a agroexportação. O Brasil e outros países subdesenvolvidos principalmente, eles sempre tiveram que manter uma balança comercial favorável, ou seja, exportar mais do que importar, baseado na exportação de commodities. Então a gente pega um presidente, qualquer que seja, tá? É muito mais uma coisa de Estado do que de governo. Ele tem que se preocupar em manter a sua economia saudável. Como que ele pode fazer isso? Já que ele tem que importar muita tecnologia, tem que pagar muitos juros, tem que comprar royalties, por exemplo, ele vê no lugar que tem disponível, que é a exportação de ferro, que é a exportação de soja, de cana, de milho, de algodão. Então as políticas públicas, elas são voltadas para favorecimento do agronegócio, que é quem vai trazer divisas, vai trazer renda para o Brasil, em detrimento ao pequeno produtor, ok? Só que isso vai gerar consequências negativas, claro. Se a gente tem um predomínio histórico, político e econômico dos grandes proprietários, isso vai fazer com que os pequenos proprietários serão deixados de lado. Só que essa agricultura de subsistência, esses pequenos proprietários, são que colocam comida na mesa do brasileiro. Eles que produzem para o mercado interno batata, feijão, mandioca, enfim, coisas do nosso dia a dia. Se eles estão reduzindo cada vez mais sua área, reduzindo cada vez mais a sua produtividade, vai ter menos oferta de alimentos. Consequentemente, o alimento fica mais caro. E lembrando que no Brasil passa-se fome não porque faltam alimentos, e sim porque falta acesso financeiro a esses alimentos, porque as pessoas são pobres, desigualdade social, e porque há um privilégio da agricultura de exportação. Outro motivo, outra consequência negativa é que a agricultura de plantation, essa agricultura patronal voltada para a exportação latifundiária, ela é muito mais favorável à mecanização. Isso vai fazer com que nós tenhamos menos empregos no campo, consequentemente um êxodo rural. Um monte de trabalhadores com pouca qualificação para trabalhar no setor terciário na cidade vem procurar emprego. Isso gera desemprego, aumento da informalidade, aumento do desemprego. Isso vai gerar até certo ponto a uberização da economia. O cara vem sem nenhum tipo de qualificação profissional, o cara vê que a única saída para conseguir colocar comida na mesa é se sujeitar a um trabalho sem direitos trabalhistas. Então o cara vai lá, se registra no Rap, Uber Eats, enfim, iFood e tal, para trabalhar 12 horas por dia e ganhar quase um salário mínimo. Percebe? Andando de bicicleta o dia inteiro.
é uma situação bastante tensa, tá? Então por isso que esses grupos camponeses, eles brigam por uma reforma agrária para melhorar a situação da distribuição de alimentos e da questão econômica e até mesmo social no campo do Brasil, tá? O principal grupo que vai lutar por isso vai surgir em 1984, um grupo chamado de MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Movimento Sem Terra aí, tá? O Movimento Sem Terra, ele vai surgir bem no finalzinho do governo militar. O governo militar acaba em 1985, mas efetivamente o período da ditadura militar vai até 1979. Em 79 a gente tem a lei da anistia, e aí começa o período da transição gradual, não sei o que lá, para efetivamente uma democracia, que já começa com Sarney, que era um ex-militar. Mas isso é papo para outro vídeo, tá? Então já começamos mal de novo a questão democrática. E aí o que vai acontecer? O MST, ele surge na tentativa de fazer aplicar a Constituição, hoje em 88, na época, a lei que os militares tinham criado, de tentar efetivamente promover a reforma agrária. Ou seja, o que está nessa lei, né? O que está nas leis do Brasil? Que toda terra sem uso, toda terra devoluta, ela tem que ser apropriada pelo Estado mediante indenização e ser distribuído pelo Estado para fins de reforma agrária. Ou seja, você não pode ter um terreno de 100 hectares para deixar ele ficar valorizando e revender depois de 10 anos. Porque tem gente que faz isso, né? O cara compra um terreno por 100 mil reais, espera ele valorizar durante 10 anos e depois você vende por 300 mil. Ah, professor, o terreno é meu, eu faço o que eu quiser. Tem gente que pensa assim, beleza. E galera, de verdade, são pontos políticos diferentes. O que a gente está discutindo aqui não é opinião, o que a gente está discutindo é Constituição. Na nossa Constituição é proibido fazer isso. Você não pode usar um terreno como uma mercadoria qualquer. A terra não é mercadoria. A terra, segundo a nossa Constituição, é direito. Então você não pode ficar especulando, esperar ele valorizar para depois revender. Se você compra uma terra, você tem que produzir naquela terra. O governo, se ele percebe que não está produzindo, ele vai te indenizar, teoricamente, né? Ele vai te indenizar, apropriar e distribuir para quem não tem terras. Obviamente, o governo, com déficit muito grande, com parcerias meio escusas com os grandes oligarcas, que é a galera que faz esse tipo de prática, pouquíssimas vezes fez. Então, o que o MST ele se propõe? Na teoria, ele é como se fosse um grupo que vaga pelo campo e fica denunciando terrenos que não cumprem a sua função social. Governo, não está cumprindo a função social. Governo, não está cumprindo a função social. E aí, se o governo efetivamente vê que não está cumprindo a função social, ele vai lá, deveria tomar, né, dar um dinheiro para o cara que é dono do terreno e distribuir. Como ele não faz, o MST vai lá e parte para a ocupação. E aí eles ocupam terrenos improdutivos. Cooperativa do Movimento Sem Terra, na qual eu e a Indiane somos filhas de assentados pela reforma agrária. A gente trabalha aqui desde que nascemos praticamente, né? Eu vim para cá com 2 anos, a Indiane um ano, eu acho. E a cooperativa hoje, ela é formada por jovens, mulheres, adultos. A gente tem vários programas sociais aqui dentro, questões de permanência da juventude, né? Hoje a gente está aqui na agroindústria do arroz, onde mais da metade que trabalha nesse setor é composto por mulher e jovens, né? No setor trabalham hoje 8 pessoas. E a gente trabalha muito essa questão da igualdade, da continuidade do que os nossos pais conquistaram e lutaram para ter, né? Foi 5 anos de muita luta e resistência, um pouco mais. E hoje a juventude permanece aqui no campo pelas condições que são oferecidas, né, dentro da cooperativa. Trabalho, questão de educação, questão de lazer, tudo a gente tem aqui, né? Inclusive a maioria hoje já está construindo as suas casas, construindo as suas famílias. E tudo isso faz com que a gente não precise sair daqui e trabalhar na cidade. E a maioria está estudando, fazendo faculdade, volta e contribui novamente na cooperativa. O arroz chega da lavoura, né? De arroz, aí é feito a coleta.
A gente tem um espaço ali dentro onde tu faz a coleta, tu faz a separação das impurezas, da umidade, tudo. Depois disso o arroz vai para secagem, peneiração, é separado, tudo, né? Aí depois o arroz vai para secagem e vai para os silos, que ele é armazenado e durante o longo do ano a gente vai usando conforme a necessidade, né? E aí ele vem aqui para dentro da agroindústria, secado, peneirado, tudo prontinho, e a gente embala ele e tá pronto aqui, como a gente pode ver aqui, para comercialização, que tem aqui atrás, ó. Aqui é o processo final dele, né? Hoje na cooperativa nós somos em 75 associados, produtores, né, que trabalham e produzem aqui internamente na cooperativa. Desses 75, hoje 35, ou seja, quase a metade, é jovem e 30 são mulheres. E que se não fosse essa oportunidade, muitas vezes a gente se pergunta onde a gente estaria hoje, né? Porque, por exemplo, eu já estudei pela Escola do Movimento, como a Indiane também, me formei, a Indiane também se formou, e tudo isso com o apoio da cooperativa. E a gente volta, se inclui de novo no trabalho e ajudando e colaborando cada vez mais, né? Para que a gente possa dar continuidade a isso, não ir trabalhar nas grandes empresas, nas fábricas, ser explorado e continuar com os nossos ideais, que aqui é nosso e a gente precisa manter isso. Hoje o arroz é um dos carros-chefes da cooperativa, né? A gente tem a produção desde o início do plantio até a industrialização, tem a cadeia completa, né, da produção de arroz e a comercialização também. E isso ajudou muito, tanto para a questão econômica da cooperativa e para a gente conseguir ter o domínio dessa cadeia produtiva. Antes a gente acabava perdendo muito, né, porque a gente produzia e não tinha agroindústria. Então aqui a gente está hoje na agroindústria e esse é um dos benefícios da agroindústria, da gente ter a cadeia produtiva, como dos suínos a gente também tem, o arroz é uma. E quanto mais a gente dominar isso, menos a gente vai ser explorado e vai ter o domínio da cadeia produtiva e ter o controle, né, do começo ao final da produção. São as agroindústrias, né, que agregam o valor necessário à matéria-prima. Então, por isso que elas são essenciais também para a permanência tanto da juventude quanto dos assentados no campo. Por exemplo, a história do arroz é uma questão muito importante, né? A produção de arroz orgânico, o MST ser um grande incentivador e ser uma das nossas bandeiras da produção ecológica, orgânica, de qualidade, que não faça mal para quem planta, não faz mal para quem come. A gente trabalha com produto saudável e entrega um produto de qualidade também e saudável na mesa de todos os brasileiros, né? Quando nós falamos de uma reforma agrária, então, mesmo na questão do MST, vocês acham que hoje uma questão de terra, distribuir terras, é legal? É interessante? Porque se a gente for pegar distribuir terras, mais ou menos 40% das terras que existem no Brasil são terras do Estado. O Estado vai lá, pega aqueles 40% de terras e distribui para quem não tem terra. Olha que simples. Ah, isso é legal, interessante. Por que o Estado não faz isso? Aonde que são as terras do Estado? São terras que têm difícil acesso rodoviário, difícil acesso ferroviário, hidroviário, faltam meios de comunicação, falta infraestrutura de energia, cidades, coisa que valha. Então não basta hoje você distribuir as terras, porque senão seria muito fácil, o Estado tem um monte de terra sobrando aí. Mas para ele distribuir essas terras, precisaria ter algum tipo de auxílio do Estado, desenvolvendo infraestrutura, meio de comunicação, meio de transporte. Então não é só uma questão distributiva. E mesmo que a gente colocasse, fizesse esse modelo de distribuição, imagina, o Estado finalmente faz cumprir a Constituição, ele indeniza as pessoas que não cumprem a função social, toma o terreno e distribui para vários pequenos proprietários. Pô, legal. Esse pequeno proprietário vai ter crédito no banco? Não, porque o cara é uma agricultura de subsistência, geralmente o banco não confia que ele vai pagar. Então o banco vai dar, se der, um crédito pequenininho, com juros altos e um prazo minúsculo para ele conseguir pagar. Imagina que dá uma praga na plantação desse cara. Esse cara vai ser obrigado a vender a sua terra para um grande proprietário. Ou seja, se não tiver o apoio de cooperativas,
para ficar comprando, por exemplo, insumos agrícolas em atacado, para ficar auxiliando no uso de maquinários, no uso de sementes, no uso de pesticidas que sejam melhores, que aumentem a produtividade, de verdade, é bem possível que mesmo que o Estado faça essa distribuição de terras, comece a concentração de capital de novo. E aí o cara que é mais rico vai acabar comprando o terreno do mais pobre, gerando concentração fundiária, desemprego, tudo tal. Então não basta só você distribuir e criar infraestrutura. O Brasil teria que mudar também o seu modelo de política econômica. Deixar de privilegiar somente os grandes produtores e financiar também os pequenos produtores. Porque aí sim, dando auxílio financeiro, apoio, fazendo políticas econômicas mais interessantes, a distribuição de terras efetivamente melhoraria. E lembrando que mesmo com essas... O MST tem uma série de críticas, né? Mas o MST, por exemplo, promove feiras orgânicas. O MST é o maior produtor orgânico do Brasil, que são aqueles produtos que não se utilizam de pesticidas, coisas que fazem mal à nossa saúde e tal. Então o MST, apesar de todas as críticas e tal, existem pontos bem interessantes. Você apoia a ideologia do MST? Acha que é legal? Ah não, professor, na minha cabeça, eu comprei um terreno. Se eu comprei um terreno e quiser ficar jogando caquinha de nariz no meu terreno, é meu, dane-se, eu faço o que eu quiser, eu comprei, é meu. Ah não, professor, eu não, eu já defendo que a questão o terreno realmente não a questão de moradia não é que nem um celular que você tem. A questão da moradia é um direito, tá na nossa Constituição que é um direito. Então se o cara não estiver cumprindo a função social, só estiver especulando para encarecer e depois revender, reduzindo a oferta e encarecendo o preço, ele tem que ter a terra tomada pelo Estado. São duas opiniões diferentes. E aí, o que você pensa?